Olá, eu sou Flávia Farias de Oliveira, professora adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e neste momento inicio a apresentação do trabalho A América Latina em Livros Didáticos de Língua Espanhola, uma revisão de discursos subalternizantes. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os modos de dizer a América Latina em livros didáticos de língua espanhola. Buscamos analisar de que forma os discursos produzidos em torno da América Latina podem contribuir para a revisão dessa região como um espaço subalternizado ao longo do processo de educação em língua espanhola. Entendemos que refletir sobre esses modos de dizer a América Latina é um movimento urgente, porque dentro de uma educação em línguas estrangeiras de caráter transformador e humanista, é necessário refletir sobre os lugares de poder que estruturam as sociedades, em nosso caso a latino-americana. Essas reflexões contribuem para que os sujeitos aprendizes possam ocupar posição de sujeito e possam se inscrever nos discursos que se produzem conforme essa nova constituição social e linguístico-discursiva. Tomamos o livro didático como lugar de observação, porque é um material que ocupa um significativo lugar de legitimidade e porque está amplamente presente nas salas de aula de escolas da educação regular e de cursos livres brasileiros. Apesar da revogação da Lei 11.161 de 2005, algumas escolas privadas ainda incluem a língua espanhola como disciplina obrigatória em seus currículos. O mesmo acontece em alguns estados, em algumas secretarias de educação, por força de decreto, que mantiveram essa disciplina como obrigatória. O livro didático como lugar de memória. Ao tomar o livro didático como lugar de memória, conforme Pierre Nora, entendemos que os lugares de memórias operam como arquivos que recortam a história numa tentativa de ancorar a memória para inventariá-la. Esses inventários, em nossa tradição escolar, possuem um valor simbólico associado à legitimidade e poder. Disso resulta a importância de que analisemos sobre quais discursos se arquiva a memória sobre a América Latina em livros didáticos, por cumprirem um significativo papel na educação em línguas, dado seu lugar de poder e sua presença quase imperativa em nossas salas de aula. Para ilustrar os modos de dizer a América Latina, trazemos uma amostra de análise realizada na coleção Sentidos em Língua Espanhola, de 2016. Nessa coleção, observamos avanços no que se refere aos modos de dizer a América Latina, uma vez que é possível observar a presença de discursos que tratam de uma maior diversidade linguística, social e cultural em torno dessa região, favorecendo a revisão de estereótipos e, consequente, a construção de um olhar mais plural e descentralizado. Nas atividades que seguem, os temas interculturalidade e pluralidade são debatidos através do trabalho com diversos gêneros discursivos. Nessa primeira imagem, nessa primeira atividade, os alunos têm uma pintura, o quadro Primeiro Homenagem a Cristóbal Colón, e são convidados a elencar 6 palavras que, na opinião deles, se relacionem com essa imagem. Depois, eles devem associar essa imagem com a noção de interculturalidade que foi discutida em sessão anterior, segundo, após uma definição dada pelas próprias autoras do livro. Nessas imagens, nós temos 2 cartazes que tratam do dia 12 de outubro, dia do descobrimento da chegada dos espanhóis da América Latina, o dia mais conhecido como Dia da Hispanidade, mas esses cartazes evocam outros sentidos sobre essa data, e esses sentidos remetem à diversidade cultural, à interculturalidade e à pluriculturalidade. Nessas atividades, as autoras convocam uma reflexão sobre o significado do dia 12 de outubro, através da leitura de uma pintura e de 2 cartazes. Solicita-se aos alunos que retornem ao conceito de interculturalidade trabalhado em sessão anterior, para ajudar a construir suas reflexões. A presença da pintura Primeiro Homenagem a Cristóbal Colón representa para nós um gesto de desconstrução de lugares hegemônicos no processo de ensino e aprendizagem, já que suscita, em diálogo com uma discussão sobre interculturalidade, um olhar que revisita a história a partir do lugar do colonizado. Assim, o dia 12 de outubro, celebrado em muitos países como o Dia da Descoberta da América Latina, também é visto conforme outra perspectiva, na qual questões como respeito à diversidade e pluralidade cultural dos povos latino-americanos são os temas exaltados nesta data. A América Latina é dita nesses 3 textos por latino-americanos, ou seja, o sujeito anunciador é latino-americano e mira sua região sob um olhar que não é o subalternizado. Como podemos observar, esse livro didático, entre outros, aprovados pelo PNLD, fomenta a construção de um olhar crítico para a América Latina, um olhar que vai além do lugar comum e dos já conhecidos estereótipos, um lugar que busca decolonizar saberes. Ratificamos a importância de que esses movimentos estejam presentes em um livro didático, porque como lugar de memória que arquiva e legitima saberes, é fundamental que estes sejam tratados de maneira crítica e reflexiva.
Essas são as referências. Obrigada.